existe a manutenção, e se não for um banho com tinta, com oxidação menor, mas manter o cabelo com brilho, com sedosidade, o branco bonito, porque também ninguém quer ter um branco cardido, baço, e requer esse cuidado. Outra coisa que a gente mencionou também foi tinta. Gente, eu costumo dizer que tinta não tem sexo, viu? E os homens também pintam o cabelo. É verdade. Né? Hoje em dia cada vez mais se vê. A Tintas- barba. A também. barba. E existe Tudo tintas apropriadas masculinas, embora a gente já tenha linhas que são mais adequadas, eles se sentem mais à vontade. Mas há uma procura muito grande hoje de senhores em loja para tinta para pintar o cabelo. E não só. Às vezes fazem um desenho na barbearia dos contornos, aproveitam para fazer porque dá mais densidade, quando o tom é mais escuro. Então, preenche as falhas. Isso já é um um castanho. É muita informação, mas é muito legal, viu? Outra coisa, a gente também menciona muito sobre isso. Quando for comprar um produto, descreva a sua real necessidade para o profissional que está lhe atendendo, tá certo? Se for fazer em salão é diferente, mas se for comprar numa revendedora de cosméticos, é muito importante. As pessoas querem diluir muito o produto ou rentabilizá-lo. Mas não é usando um oxidante de 1 litro em 1 ano que vai lhe dar o resultado obtido, porque isso tem um tempo de utilização. Outra coisa é o armazenamento. Muito cuidado com todo o material que é químico, tinta, pó descolorante, oxidante, em casas de banho, não devidamente fechado. A oxidação também perde a sua força devido à umidade, a vapor. Então, tenha isso também sempre em consideração. Sim, para a manutenção dos produtos. Tá certo? E não diluir. Eu escuto muito, eu coloquei um tubo de tinta em 2 recipientes de oxidante. As pessoas acham que tem um cabelo comprido. E para pintar um cabelo como o da Cláudia, por exemplo, uma tinta profissional, mesmo sendo boa, 60 ml vai resolver. Não é o suficiente. Não chega. Não chega. Eu não tenho ideia. E o profissional muitas vezes não quer impingir, porque quer me vender. Não é bem isso. Então eu tenho sempre esse cuidado na loja, na casa do cabelo, de explicar ao consumidor que seria muito mais interessante levar 2 embalagens, mas ter o melhor aproveitamento do produto, né? Ganhar uniformidade na cor, um serviço, um resultado muito mais bem acabado do que estar ali a diluir uma tinta com 2 frascos com de manchas no oxidante. cabelo E isso é muito sério, porque depois vai gastar mais para corrigir e não só. Muita gente quer fazer a química num intervalo muito curto. É outra preocupação. Agora, com a moda dos louros, dos platinados, a gente escuta muito a descoloração, que já é excessiva. Não correu tão bem. Uma semana depois, Clarear novamente. novamente. Muito cuidado com os dos ultraclareadores, né, que são justamente com um volume bastante agressivo, tamanho, volume 11, 12 da altura do tom, e principalmente sobre essa história do platinado, lembrar que só porque está na moda não significa que todo mundo precise platinar o cabelo. Até porque o platinado, ele tem um fundo, né, um tom mais frio. O que significa isso? Que as pessoas que são, por exemplo, aquela história que a gente estava comentando sobre as estações do ano, as pessoas podem ser classificadas como inverno, outono, como primavera, como verão. E para cada uma dessas pessoas tem cores que vão ficar melhor. Seja tons de loiro, seja tons de ruivo. Então, se a pessoa tem um subtom quente, que é predominante na região, por exemplo, de Portugal, do Brasil, e ela quer platinar o cabelo e trazer um tom mais acinzentado, pode envelhecer, pode não iluminar a pele, pode acentuar manchas, olheiras, linhas de expressão. Então, também ter um cuidado em saber qual é a coloração e o tom mais adequado para a sua pele, né? Então, não fique muito também na história do que está na moda, do que fica bonito nos outros. Veja também a sua necessidade e avalie bem para escolher de forma correta. Para poder fazer a decisão certa e ficar, né? Valorizar, que é o que a gente quer, né? Comprar um bom produto, utilizá-lo, mas de bem, forma... sim, não é pintar só e para para autoestima estragar, sim. e não só, né? E que nos faça bem. Então, a coloração, além da cor, às vezes, não ser devida, é o próprio tratamento químico. Há de ter muito cuidado com isso, porque a gente tem muitos clientes, já há casos, né, das pessoas fazerem processo químico em cima do processo químico. Depois vem com o cabelo mais curto e para gastar não só com produtos para reparar aquilo que foi danificado e comprometido por estar ali, né, exercendo uma pressão sobre o cabelo que não justifica, tá certo? Esse catálogo também de cores fantasias, nós vendemos desde os matizadores como tinta.
É uma moda, é uma tendência do mercado. Pois é. Há pessoas que ficam muito bem, que combinam e que verdade. querem utilizar, que eu acho que é bacana, né? Eu nunca me vi, ainda há pouco eu estava comentando, embora até a Raquel estava sugerindo um tom mais avermelhado, cobreado, que ficava bem com o Funciona tom de também. pele. Mas é muito giro. Eu vejo trabalhos técnicos maravilhosos. Mas quem o fizer tem que ter consciência de que a manutenção tem que ser assídua. Sim, que são Isto cores muito... deve dar muito trabalho a alterar chegar, a cor do sim. cabelo, não é? É a descoloração, e aí tem a ver com a principal é pigmentação. manutenção. É. Porque até o rosa mais claro, é o que eu costumo dizer, por exemplo, aqui há 2 tons de violeta. Se a Cláudia puder mostrar, só para o cliente poder entender. posso. Uma Mostra, coisa Cláudia, Querida. Por exemplo, o violeta vivo, ele tem que ter a manutenção para o violeta vivo. Não vale a pena você estar com o cabelo violeta vivo, 3, 4 lavagens numa semana, natação, hidroginástica, e a pessoa aparecer com esse violeta. Se quer esse violeta, a manutenção tem que ser para esse, porque senão você põe esse. Se você não fizer a manutenção, chegar a esse ponto, vai parecer descuidado. Pois é. E aí não é legal, gente. Pois Não não, funciona e não fica bem. Se você apostar no cobre, faça a manutenção para o seu cobre. Não é laranja claro, nem laranja mais escuro, é para o cobre. Porque senão desbota e fica aquela coisa com mau aspecto, parece que o cabelo não está pintado. Então, isso é muito bacana, funciona super bem. Os vermelhos, principalmente, os violinos, que é o que sai mais, os violetas, mas Sim, tem que são dar a muito manutenção adequada, tá certo? São muito nítidas essas Ruivos cores. e os loiros, principalmente, né? É. Os que saem realmente muito. É importante também observar, por exemplo, aqui nós temos 3 pessoas quentes e uma pessoa mais fria. Então, você observa, por exemplo, que os fundos mais dourados, como, por exemplo, nós temos aqui essas mechas, aqui elas têm fundos mais dourados, mais quentes, né? Chocolate. Mais chocolate. Já essas outras mechas aqui, elas são com fundo mais acinzentado, mais mais cinzas. frio. Então é interessante que muitas vezes uma pessoa que tem um subtom de pele quente, como por exemplo, né, Catarina, vocês, né, e escolher um tom muito platinado e Fica assassinado, Era aquilo que a não gente tava vai mencionando. funcionar Péssimo, tão bem péssimo. quanto um fundo mais Mas dourado. é interessante, faz toda a diferença. Faz uma diferença muito grande, porque é a continuação da nossa própria coloração. Então, entender realmente qual é o tom a cor do nosso cabelo, que pode variar do 1 até o 10, né, normalmente, e saber também, Não dentro fica desses bem. tons, não vai funcionar. Está tudo bem. Não vai funcionar. Saber dentro desses tons quais vão ser as cores de reflexo. Então, você pode ter um 7.31, 6.54 e uma variedade. E o cabeleireiro ou o profissional vai conseguir indicar de forma adequada para você chegar no resultado que você deseja. A cor ideal é aquela que lhe fica bem e não só, aquela que não comprometa o seu O cabelo. resultado. Isso. Porque o bacana mesmo é que você tenha o cabelo saudável, não é isso? Que não Principal chegue nem a coisa. danificá-lo para ter aquele tom que você acha até às vezes que ficaria bem. Quando não fica, fazer o trabalho técnico, né, que valorize, mas que lhe deixe melhor, assim, mais vistosa, com cabelo saudável, bonito, uma cor que valorize a sua imagem. E o cabelo, ele é a moldura do nosso rosto, Exato. tá certo? Uma outra questão também que eu vou colocar aqui. Quem tem cabelos brancos e o pinta, a gente escuta muito na loja e também pensam que a maneira está ali impondo e querer vender mais, quando não é. Quem trabalha, porque existem os tons, existe a paleta dos naturais, que são aqueles que tapam os brancos. É muito importante que se use a base e dilua-se com a cor, tá certo? Levem isso em consideração. As tintas de supermercado são excelentes, mas acontece muito com o vermelho, não é? Desbotar. Com os cobres. Eu, por exemplo, Ficar devo ter aqui um alaranjado, percentual quase 50-50 de branco, e digo isso numa boa, porque também tenho esse cuidado. Mas há clientes que têm 30% branco, 70% na base castanha, na base mais escura. Quando você for pintá-lo, se quiser pintar um violino vermelho, agora aqui no inverno, Raquel, a gente vai ver muitos tons mais quentes. Sim, Chocolate, os violinos. A gente vê aquela raiz borrada. Ah, sim. Porque a pessoa compra o vermelho, o violino, mas não dilui a tinta com a base para tapar os brancos. Então, é muito importante. Agora há pouco eu trouxe até assim para poder exemplificar. Por exemplo, esse é um catálogo, é a Hauer, que é a linha italiana de sem amônia, tá certo? Então, aqui tem o 5.0, que é uma base, que seria para tapar os brancos, 507, que é o chocolate. Então, se a pessoa pintar só o chocolate, o cabelo com a totalidade um pouco maior, percentual de branco, o cabelo vai ficar manchado. Então, dá aquela ideia de que não tapou os brancos, a tinta não é tão boa, que não é bem isso, tá certo? E não tem uma cobertura É porque a base é uniforme. diferente para ambos. Ok. É sempre interessante que se dilua os dois.
para fixar bem e ter uma cobertura uniforme, né, homogênea do cabelo branco. É muito importante. Seja uma tinta sem amônia, seja uma tinta de supermercado, uma que a senhora já compra, que goste, que tenha uma cobertura bacana, a cor. Mas se tiver brancos, essa composição dará um melhor resultado e perdura mais a cor. Não fica, porque com 2, 3 lavagens, que é normal, dependendo da pigmentação, o cabelo, né, dali sai, fica manchado e não é bacana, não é legal. A outra dica que a gente estava comentando também foi sobre esfumar a raiz, não é isso? Isso. Quando a gente consegue pintar o cabelo de uma forma mais clara, mas a raiz é sempre interessante ter um cuidado maior com o contraste natural. Por exemplo, como a Lúcia tem uma sobrancelha um pouco mais escura, um castanho médio, né, e os cabelos mais claros, então se ela conseguir escurecer um pouco a raiz, que é o processo que ela está fazendo justamente, então ela consegue ainda mais naturalidade. Já você, se quer clarear um pouco a parte de baixo dos cabelos, é interessante também manter essa parte de cima um pouco mais escura, ou mais próximo possível da sua raiz natural, ou clarear de 1, 2 ou 3 tons. Caso contrário, pode parecer um efeito de peruca, ou então pode ficar Sim. né, muito Barbie, ou então não ficar tão natural. Artificial, ficar né? artificial. Então, se você deseja naturalidade, escute sempre seu cabeleireiro, né, os profissionais adequados, para trazer o resultado melhor possível, principalmente naturalidade. Hoje eu trouxe a nossa manequim e até toda platinada, descolorida, até a própria cabeleira fica ali um pouco agredida, mais É que a ressecada menina queria levar no a próprio peruca. louro. Vocês não teve a oportunidade de experimentar o louro. É que A gente vai lhe dar queria. outros tons. Outra coisa que é legal também, agora no inverno chega o momento de fazer os alisamentos, a progressiva. Se você pensa em pintá-lo e fazer o alisamento, primeiro o alisamento, depois você faz a tintura com uma pausa, tá certo? De no mínimo ali 8 dias. Porque quando você faz o alisamento, digamos que eu pinte hoje, vou fazer o alisamento na segunda-feira, automaticamente vai despigmentar o meu cabelo, tá certo? Então tiraria um pouco da pigmentação. É interessante que primeiro o alisamento e depois a tintura. Bora ver aqui uma cor. É vir um processo. Estamos aqui analisando e observando, né, que a gente tem que manter o cabelo mais escuro. Bem fininhas, mas fica bonito. Mas a gente conseguiria fazer umas mechas mais finas com alguma técnica como ombre hair, californianas, né? E dar aquele clareamento natural, como se fosse um efeito queimado de sol. Nossa, meu cabelo natural, né? meu cabelo natural é assim, sempre na praia. É o que a gente está chamando de morena iluminada. Continua morena, mas com um clareamento maior nas pontas, né? Que pode ser um efeito também que fica muito interessante. Então, sejam morenas, sejam loiras, escolher a técnica também adequada em função da cor do seu cabelo. E outra coisa que é legal, que ela tem no planeamento dela, né, na apresentação, você colocou agora na Cláudia, que fica muito giro, valorizo a cor dos olhos. Isso, porque os olhos dela são claros, né? São olhos Cor de castanhos mel. esverdeados, são olhos que a gente chama de avelã, né? Mais uma avelãzinha isso Nutella. A pessoa tá tão bonita, tá tão gostosa, tão confortável. Tantos mimos aqui, tá aí a Raquel, desde hoje. Ela vai dormir feliz. Não, segunda-feira a pessoa Assim. aqui, à tarde, só aqueles miminhos, chega a estar assim, relaxada, Exatamente, tranquila. consegue iluminar ainda mais e deixar os olhos ainda mais vivos, Sobressaídos. né? Mais favorecidos. Raquel, diga seu Instagram, Raquel, pra gente lhe seguir, suas dicas. @empodere sua imagem. Podem seguir lá. E a no Luciana é que Instagram. nós encontramos a Lúcia. Você tem as dicas da Raquel, mas compra na Casa do Cabelo, tá, gente? Claro, isso nem há dúvidas. Casadocabelo.com, gente. Nós estamos na Margem Sul, há uma hora, na loja da Baixa da Banheira, no Barreiro. Tem lá a Aide, o Célio, a Carol. Obrigada, né? E conte conosco, tirando dúvidas, mande mensagens, e-mails. A gente também está aqui para poder aprender e trabalhar. Muito bacana. Muito bem. Muito obrigada, Raquel. Muito Muito obrigada. obrigada, obrigada a Até todas. uma próxima. E nós Fechar o já livro. voltamos depois desta pequena pausa. Até já. Obrigada.